já que a gente já aprendeu os mecanismos de circulação através da pressão, a gente vai falar agora sobre o modelo tricelular de circulação geral. Ele já é um modelo considerado obsoleto, modelo tricelular, mas ainda tem algumas coisas nele que servem para alguma coisa dentro da climatologia. Então é interessante sim a gente conhecê-lo, mesmo ele já estando em desuso. A ideia é mostrar aqui os princípios de funcionamento da circulação geral. Qual é a ideia? Quando foi que a gente começou a se preocupar com uma tentativa de modelar a circulação geral? Né? Em termos práticos mesmo, foi durante a Segunda Guerra. Tá? Por quê? A gente precisava de uma previsão de tempo, assim, de uma precisão um pouco maior. Né? Não só durante a Segunda Guerra, mas principalmente aí durante a Guerra Fria, assim, de longe. A meteorologia viu um desenvolvimento estrondoso. Aquilo que a gente já tinha comentado sobre a possibilidade de se usar o clima como arma de guerra. Tá? Então, e no planejamento de batalhas e na navegação aérea, que também é muito, vai se desenvolver bastante nessa a guerra feita pelo ar, tá? Então a gente vai ter uma preocupação muito grande, né, de entender como é que funciona a meteorologia, não só aqui embaixo, mas muito mais ali em cima, a partir da invenção do avião, tá? Com a navegação aérea aí. Então é o século XX, cara, a primeira metade do século XX vai ver aí um crescimento estrondoso sobre o entendimento dos tipos de tempo, né, como um fenômeno muito mais dinâmico do que estático. Tá? O clima, até o final do século XIX, era visto como um fenômeno constante. Existia essa noção assim na cultura, não só na cultura comum, mas também na cultura científica, de que o clima é uma entidade constante, ou seja, os locais da Terra que são quentes são sempre quentes, os locais da Terra que são frios são sempre frios, né? A gente tinha essa noção de constância do clima. Tá? Quando a gente entra no século XX, essa visão começa a mudar. Tá? A gente começa a entender que a coisa não é por aí, a gente não pode tomar um local da Terra como sempre quente, como sempre frio, como sempre úmido, como sempre chuvoso. Tá? O clima, às vezes, nos prega peças. Né? A gente pode ter frio fora de hora, pode ter chuva fora de hora. Então, é mais interessante, né? Começa a se ter essa mentalidade dentro da ciência, que é mais interessante a gente prever a excepcionalidade do que o comum. Por quê? Porque o comum é comum. Ninguém precisa de previsão do tempo para saber que a região amazônica é quente. Tá? Eu quero saber quando é que eventualmente ali vai fazer frio. Né? Ou seja, é o que a gente chama, se alguém tiver formação em jornalismo, a ideia do jornalista é sempre assim, falar, cara, o cachorro mordeu o homem não é notícia, mas o homem mordeu o cachorro é notícia. Mais ou menos essa a ideia. Então, tipo, o que é comum a gente não precisa estudar, vamos dizer assim. A gente não precisa noticiar. Aquilo que é incomum, a excepcionalidade, é aquilo que a gente precisa prever. Tá? Então começa a se ter uma visão aí dentro da climatologia, dentro da meteorologia, né? Uma tendência maior a se estudar as excepcionalidades do que a trajetória habitual do tempo e do clima. Né? Começa a se valorizar muito mais a questão da mudança do que da constância. Eu fico aqui me perguntando até que ponto, né, toda essa nossa discussão em torno das mudanças climáticas não é um resultado dessa mudança de visão científica, né, daquela noção que a gente tinha de clima constante e que de repente muda para uma noção de que o clima não é constante, né, de que o clima tem variações, né, e aí a gente fica se espantando com a ideia de que os climas mudam. Né? Na verdade, ao contrário, a visão anterior é que estava errada. A visão anterior de que o clima é uma entidade constante é que era uma visão equivocada. Tipo, a atmosfera está sempre se movimentando, né? Os climas estão sempre mudando.
Então, estudar a mudança climática seria estudar o comportamento habitual do clima. Ele está sempre em mudança, a atmosfera está sempre em movimento. Então, a gente não tinha essa percepção antes. Uma percepção mais recente, uma percepção do século XX. Então, a gente vai entendendo a maneira como a gente percebe o clima, a maneira como a gente olha para o clima, enfatizando muito mais o seu caráter dinâmico ao invés do seu caráter estático. Então, a gente vai querer explicar os movimentos da atmosfera, muito mais do que simplesmente dizer se um local é quente ou frio, chuvoso ou seco. Quais são os princípios físicos que vão reger a circulação geral atmosférica? Primeira coisa, o aquecimento diferencial que o nosso planeta tem em função das latitudes. Então, em função das latitudes, a esfericidade da Terra vai fazer com que o Equador receba, em média, ao longo do ano, mais energia do que os polos. De novo, se a Terra fosse plana, a gente teria um equilíbrio de energia sendo distribuída aí por todas as latitudes do planeta. O fato de a Terra ser esférica, a gente já tinha visto isso na aula de fatores climáticos, faz com que exista uma diferença na angulação com que os raios solares vão incidir ao longo da superfície terrestre. Então, em média, o Equador recebe mais energia do que os polos. Então, esse é o princípio do aquecimento diferencial. Se o Equador recebe mais energia do que os polos, o Equador deveria estar sempre quente, cada vez mais quente, cada ano que passasse mais quente, e os polos deveriam estar a cada ano que passasse mais frio. Só que não é isso que acontece. Mantém mais ou menos uma constância aí ao longo do tempo. Por quê? Porque esse excedente energético que é produzido no Equador é transferido para os polos, para dar uma equilibrada aí na jogada. Segundo fator, a rotação da Terra, como a gente já tinha visto na aula anterior, fazendo com que você tenha, introduzindo uma componente de movimento aí no planeta. Terceiro ponto, a distribuição dos continentes. Porque os oceanos e a atmosfera, na hora que você coloca os continentes na jogada, você vai atrapalhar a liberdade de movimento dos continentes e dos oceanos. Eles não vão girar perfeitamente, gira bonitinho no sentido anti-horário no hemisfério norte, horário no hemisfério sul, Beleza, só que não fica um círculo bonitinho, Fica aquelas coisas meio alongada, meio troncha, assim, por conta da presença de continentes que vai alterar a configuração dos centros de alta e de baixa pressão. Então, qual é a ideia básica da circulação geral? É a redistribuição de energia pelo planeta. Sempre das regiões de superávit energético, ou seja, onde eu tenho um excesso de energia, para as regiões onde tem déficit de energia. Então, onde é que eu tenho superávit de energia no planeta? Via de regra, no Equador. Então, eu vou ter transporte de energia do Equador em direção aos polos. Em termos de altitude, via de regra, eu tenho superávit energético na superfície e déficit energético na altitude. Então, eu vou ter energia também indo da superfície em direção à altitude. Mais ou menos essa é a ideia. Então, sempre vai ter mecanismos de transporte de energia de onde eu tenho um superávit energético para onde tem déficit. E quais são esses principais mecanismos de transferência de energia que nós temos no nosso planeta? Trocas de calor sensível com a atmosfera pelo deslocamento das massas de ar. Então, uma massa de ar sai do Equador e vai em direção aos polos, transportando energia na forma de calor sensível em direção aos polos. Eu tenho troca de calor latente liberado durante a condensação. Então, calor latente é a energia que é utilizada na mudança de estado, principalmente da água, aqui no caso, na nossa atmosfera. Em outros planetas poderia ser outras substâncias, mas no nosso planeta é basicamente a água. Então, eu tenho, durante a condensação, durante a evaporação, eu tenho que energia vai sair aqui da superfície e vai ser transportada para a altitude. Lá em cima,
a água vai condensar, vai voltar para o estado líquido. Então, essa energia que foi retirada aqui da superfície vai ser liberada lá em altitude. E um terceiro fator é a troca de calor sensível através das correntes oceânicas. Então, da mesma forma que a atmosfera se movimenta, os oceanos também se movimentam. Então, também tem porções do oceano que são mais quentes e porções do oceano que são mais frias. Então, também vai haver troca, também vai haver movimento entre as águas oceânicas, principalmente, no caso para o nosso clima, principalmente entre a superfície. Ocorre uma circulação ali no fundo também, mas para a nossa escala ela é menos relevante. Assim, para a nossa escala é mais a superfície que nos importa. Certo? Primeiro modelo de circulação atmosférica vai ser feito pelo Edmund Halley em 1686. Professor, é o mesmo do cometa? Sim, ele mesmo. Tá? Qual é a ideia dele? Ele vai falar, o Equador é mais quente, os polos são mais frios, então o ar quente sobe nos polos. Esquece, Daniela. O ar quente sobe no Equador, tá? Ele vai subir até os polos, vai descer ali no Equador e vai voltar, vai descer ali nos polos e vai voltar em direção ao Equador. Aqui, ó, esse seria o movimento. Tá? Então, o ar quente subindo aqui no Equador, ele sobe, ele vai em direção aos polos em altitude, tá? Ele vai descer aqui nos polos e ele vai voltar para o Equador em superfície. Então, movimento ascendente no Equador, divergente em altos níveis, descendente no polo, convergente em baixos níveis. Esse seria o movimento. Tá? Ok. A ideia é boa. Só que vai passando o tempo, a galera começa a perceber, tipo, cara, não, a Terra é muito grande para que isso aconteça. Né? Para que eu tenha uma única célula, né? Um único movimento circular, assim, que a gente chama de célula, um único movimento circular desse, indo do Equador até o polo, cara, não dá. Tá? Aí o George Hadley, é outro cara, né, não confunda o Halley com o Hadley, tá? Em 1735 ele vai falar, tá, ok, né, ocorre esse movimento, né, de subida aqui no Equador em direção aos polos, mas não chega aos polos. Fica ali pelo meio do caminho, ou seja, vamos diminuir o tamanho dessa célula aqui. A Terra teria competência para fazer isso, mas para levar direto uma única célula até os polos, não. É muita coisa. Tá? Então eu teria um movimento, mesma coisa, ascendente no Equador, divergente em altos níveis, descendente em algum lugar aqui nas médias latitudes e convergente em superfície em direção ao Equador. Tá? Então esse movimento que eu acabei de falar, né? Uma célula convectiva, que é o movimento de convecção, né? Essa subida e descida do ar, com movimento ascendente no Equador, movimento na direção dos polos em altitude, movimento descendente sobre os polos e em direção ao Equador em superfície. Tá? O modelo é o mesmo tanto para o Halley quanto para o Hadley, mas o Hadley vai dizer, não, essa célula é mais modesta, né? Ela não chega até os polos. Né? Só que esse modelo só funcionaria desse jeitinho assim se a Terra não girasse. No momento em que você coloca a rotação da Terra, você vai provocar desvios, né, no movimento desse ar. Tá? Aquela coisa que a gente viu agora há pouco. E se você considerar, então, que essa célula aqui, que é definida pelo Hadley, ela não vai até o polo, tá? Tem que ter algum outro mecanismo de circulação que gerencie as latitudes médias e os polos. Tá?
A partir de alguns experimentos de simulação, tá? O William Ferrel, em 1856, vai propor um outro modelo, que vai ser o modelo tricelular de circulação. Então, esse modelo aqui proposto pelo Halley e pelo Hadley seria o modelo unicelular, ou seja, eu teria somente uma célula de circulação indo do Equador em direção aos polos ou em algum lugar ali das médias latitudes, como propunha o Hadley, tá? O modelo tricelular ele é um pouco mais complexo do que isso, né? Então, considerando a rotação da Terra, ficaria da seguinte forma. Assim, visto como se fosse na Terra plana. Vai funcionar da seguinte forma. Aqui, ó, a gente teria a latitude 0, a latitude mais ou menos 30 graus, a latitude mais ou menos 60 graus e a latitude 90 graus, tá? Então, aqui a gente estaria indo do Equador em direção ao polo. Então, a gente teria um movimento de uma célula aqui governando a região tropical. Percebam o movimento dela aqui, ó. O ar quente subindo aqui no Equador, divergindo em altos níveis, descendente na média latitude e convergente em baixos níveis. De novo, ascendente no Equador, divergente em altos níveis, descendente em média latitude, convergente em baixos níveis. Que foi exatamente o que o Hadley tinha falado, tá? Por isso, essa célula vai ser chamada de célula tropical ou célula de Hadley, tá? Nesse movimento aqui, tá? A partir do momento que você definiu a célula tropical, imagina que as outras são engrenagens, tá? Então, uma vai conectando com a outra se movimentando, tá? Então, aqui, se na célula tropical eu tenho um movimento mais ou menos na latitude 30 graus, eu tenho um movimento descendente, então nas médias latitudes eu vou ter uma circulação de uma engrenagem aqui contrária à engrenagem aqui da célula tropical, tá? Então o ar aqui ele vai ser descendente na latitude 30 graus, divergente em superfície, ascendente aqui nos 60 graus, mais ou menos, e convergente em altitude, fechando o ciclo, voltando aqui para os 30 graus, tá? Então, de novo, descendente em 30 graus, divergente em superfície. Reparem que a outra célula era divergente em altitude, né? Esse daqui está divergente em superfície, ela é o contrário, tá? Ascendente nos 60 graus, convergente em altitude, tá? Essa é a célula de média latitude, também chamada de célula de Ferrel, tá? Por fim, a última célula que vai ficar na região polar, tá? Então, se a célula de média latitude é o contrário da célula tropical, a célula polar vai ser o contrário da média latitude. Então, o contrário do contrário é igual ao mesmo. Então, o movimento da célula polar vai ser o mesmo movimento. Reparem aqui o sentido das setinhas. Vai ser o mesmo movimento da célula tropical. Então, ele é ascendente em 60 graus, divergente em altos níveis, descendente no polo, em 90 graus, e convergente em baixos níveis, ok? É o mesmo movimento, é o mesmo sentido de rotação da célula tropical, só a célula de Ferrel que gira no sentido contrário, ela é a engrenagem do meio, tá? Uma célula em que
o ar comparativamente mais quente sobe e o ar comparativamente mais frio desce, é chamado de célula termicamente direta. Por quê? Porque nela as coisas funcionam de acordo com as nossas expectativas físicas. Então vamos imaginar aqui na célula tropical, onde é que a gente suporia, né, que estaria o ar mais quente? No 0 graus ou no 30 graus? No 0 grau, porque é o equador. Tá? Então o ar aqui, comparativamente mais quente dentro dessa célula, está subindo e o ar comparativamente mais frio está descendo. Então tá tudo certo. Tá? O ar quente está subindo e o ar frio está descendo. Então essa célula é chamada de célula termicamente direta. Aqui a célula de média latitude. O que acontece? Qual seria o ar comparativamente mais quente? O ar dos 30 graus de latitude ou o ar dos 60 graus de latitude, já perto do polo? O ar de 30 graus seria o mais quente. Só que na célula de média latitude, as coisas não vão de acordo com as nossas expectativas físicas. Tá? Então, o ar quente, o ar comparativamente mais quente, ele tende a descer e o ar comparativamente mais frio tende a subir. Então, essa é chamada uma célula termicamente indireta. Tá? Ela seria um resultado aí do empurrão dado pela célula tropical. E aí, por fim, a célula polar, é fácil perceber que ela é uma célula termicamente direta, né? Porque nela o ar comparativamente mais quente, que é o de 60 graus, está subindo, e o ar comparativamente mais frio, que é o de 90 graus, está descendo. Então está de acordo com as nossas expectativas físicas. Perfeito? Esse seria aqui o chamado modelo tricelular. Agora vamos ver algumas das características que cada uma dessas células vai produzir. Aqui seria o modelo, o resultado disso no planeta, né? Mas eu vou mostrar as características dela, eu vou ficar toda hora indo e voltando nessas figuras. Tá? Então, a célula de Hadley, ou também chamada de célula tropical, ela é termicamente direta, como a gente acabou de falar. Então, movimento ascendente no Equador por causa do aquecimento. Então, a região mais quente o ar vai ficar mais leve, ele vai subir. Divergência em altos níveis, aqui, ó, ascendente no Equador. Divergência em altos níveis, tá? Em direção a leste. Descendente aqui, mais ou menos, nos 30 graus. Convergente em baixos níveis em direção ao oeste por causa do movimento de rotação da Terra. Então, os ventos em superfície, eles vão soprar de leste para oeste, na célula de Hadley, tá? De leste para oeste em superfície, de oeste para leste, tá? Em altitude. Esse vai ser o movimento da circulação da célula de Hadley. Mas o que importa para nós aqui mesmo é o que acontece na superfície, né? Então, aqui na região tropical, o que a gente vai ver? Né? Ventos que vão vir predominantemente, né, de leste para oeste. Tá? Então, os ventos vão sair na região tropical. O vento vai sair mais ou menos aqui da latitude 30 graus e indo em direção ao Equador, voltando. Ah, então ele sobe aqui no Equador, desce aqui nos 30 graus, aí ele volta para o Equador aqui em superfície, né? Mais ou menos dos 30 graus aqui em direção ao Equador. Deveria voltar em linha reta, lembra? Deveria voltar em linha reta, né, aqui do 30 graus em direção ao Equador, mas por causa da rotação da Terra, né, faz o desvio de Coriolis, então eu vou ter esse vento indo no sentido, né, de leste para oeste. Então, ele vai soprar de nordeste no hemisfério norte, de sudeste no hemisfério sul.
ok? Perfeito. Esse movimento da célula de Hadley, ele explica vários fenômenos que a gente observa no mundo real. O primeiro deles são esses ventos que a gente acabou de falar, que a gente observa em superfície na região tropical do planeta, que sopram predominantemente de nordeste no hemisfério norte e predominantemente de sudeste no hemisfério sul, que nós chamamos de ventos alísios, tá? Aqui, ó. Se você tá nas regiões litorâneas aqui do nordeste, você nota que tem sempre um ventão ali constante, né? Vindo aqui, né, do oceano em direção ao continente. Mesma coisa aqui na nossa costa do sudeste, tá? Sudeste sul do Brasil, tá? Até parte do nordeste ainda pega aqui no hemisfério sul, né? Vai pegar bastante esse vento a maior parte do ano, tá? Sempre batendo aqui, né, do oceano. Vamos ver se a gente consegue ver isso no wind. Vamos ver se dá para mostrar. Aqui. Ó. O vento vindo aqui, ó. Batendo aqui na nossa costa de sudeste, ó. Ele tá vindo de sudeste em direção a noroeste. Então, esse movimento aqui desse vento, ó, esses aqui são os ventos alísios. Então, reparem, ele tá saindo de uma latitude aqui mais ou menos aqui pelos 30 graus, ó. Ele sai mais ou menos dos 30 graus e volta aqui pro Equador. Tá? Professora, ele vai fazendo isso ainda no hemisfério norte. Ele começa a mudar aqui, ó. Tipo, a gente já faz tempo que tá no hemisfério norte na hora que ele muda de sentido. Ok, você já descobriu um dos problemas que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas grosso modo, né? Reparem que ele tá então soprando de sudeste aqui no hemisfério sul. Aqui no hemisfério norte, ó, vindo de nordeste. Então, de nordeste aqui ele vai da Europa em direção ao Caribe, tá? Então aqui você já descobriu um dos motivos de por que em inglês esses ventos são chamados de trade winds, tá? Trade são os ventos do comércio, tá? São os ventos que os navegadores portugueses e espanhóis se utilizaram para chegar aqui na América. Tá? Eles são esses ventos que vêm da Europa aqui em direção ao continente americano. Oh, sai daqui! Tá? Então eles vêm aqui da Europa em direção ao continente americano. Eu teria que navegar um pouquinho mais por sul, né? Mais pelo sul do Atlântico Norte, para chegar em direção à América. Para eu voltar para a Europa, ó, perceba, eu teria que vir mais pelo norte, ó. Estão conseguindo enxergar o movimento? Então, essa célula de alta pressão aqui, né, que vai governar esse movimento. Então, na região tropical do planeta, o vento vai soprar da Europa em direção ao Caribe. Quando eu vou para a região mais temperada, a média latitude, o vento sopra dos Estados Unidos, aqui, em direção à Europa. Por quê? Porque eu tenho essa zona de alta pressão aqui no meião do Atlântico. Tá? O que é essa alta pressão? É essa porção descendente da célula de Hadley. Então, aqui, ó, no Equador, o ar é ascendente, tá? Ele sobe aqui no Equador, ele desce aqui mais ou menos nos 30 graus, tá? Sempre fazendo esse movimento. Então, ele retorna aqui para o Equador pela superfície, tá? Então, por isso que ele chama de trade winds. São os ventos que os navegadores se utilizavam para vir para a América, né? E a correspondente dele no hemisfério, na latitude média, para voltar para a Europa. Tá? Mesma coisa
para o tráfico de escravos aqui da África. Tá? Esses ventos também eram os utilizados aqui para fazer a viagem da África em direção à América do Sul. Tá? Outro fenômeno importante que é gerado pela célula de Hadley, você se lembra que a professora de história da 4ª série falava que o terror dos navegadores no meio do Atlântico era uma tal de zona de calmarias, tá? Que era uma região ali do Atlântico que não ventava e tinha que ficar parado ali dias, né, à deriva, esperando o vento mudar de direção para ver se o navio ia continuar andando. Tá? O que é a zona de calmarias? É justamente esse ramo descendente da célula de Hadley aqui. É essa alta pressão que a gente tem aqui no meio do Atlântico. Tá? Reparem aqui, ó. Aqui o vento é mais tranquilo. Ó. Alta pressão não tem vento. O vento está em baixa pressão, ó. Aqui, ó. Bem suave esse núcleo. Então, se por acaso os navegadores passassem aqui no meio, cara, ia demorar muito mais aqui a viagem. Tá? Perfeito? Professora, mas eles não sabiam onde ficava essa alta pressão? Sim. Sim. O problema é que isso muda com a estação do ano. Tá? Então, essa célula, ela pode migrar mais para norte, mais para sul, né? Então, daí a importância de você ter realmente um bom conhecimento aí da meteorologia para você saber qual seria a melhor época para você navegar, né? E por onde você teria que passar, você teria que passar mais para o sul ou mais para o norte, para você não pegar essa zona de calmarias. Hoje a gente tem satélite, né? Hoje é fácil, né? Para a gente descobrir onde é que está essa zona de alta pressão. Vai fazer aquilo naquela época. Então era realmente um negócio muito, muito medonho, assim, para você se embrenhar pelo meio do oceano. Tá? Em inglês, essa zona das calmarias, ela é chamada de horse latitudes, latitude dos cavalos. Por que é a latitude dos cavalos? Porque se por acaso os navegadores passassem aqui pela zona das calmarias, né? Tipo, eles não levavam tanta água, tanta comida assim, né? Podia ficar semanas ali a deriva até melhorar o tempo, até começar a ventar de novo, né? Até você ter uma mudança aí na posição desse anticiclone, tá? Então a comida começava a acabar, a água começava a acabar. Então o que eles faziam? Eles jogavam fora os cavalos para economizar a água do navio. Tá? Então, pense na quantidade de cavalinhos que foram mortos aí ao longo da história da conquista da América, né? em virtude das calmarias que eles foram passando. Tá? Então, ela era a latitude onde os cavalos iam morrer, né? Mais ou menos essa região aí dos 30 graus é a região onde estaria o ramo descendente da célula de Hadley. Voltando aqui para a apresentação, ó. Aqui, ó. É mais ou menos aqui na latitude 30 graus. Tá? Que eu formo essa célula de alta pressão aqui. O ar, ele é descendente. Ele vem de cima para baixo. Tá? E um outro fenômeno que também é produzido aí pela célula de Hadley. Era para compartilhar a tela. Um outro fenômeno que é produzido também pela célula de Hadley é o que se chama de doldrums, ou baixas pressões aqui na região equatorial, né? Também é uma certa calmaria aqui, só que são regiões mais restritas. Geograficamente é uma região menor, ó. Você pega aqui, ó, um bolsão aqui de ar mais parado, você vai para o Equador, que é exatamente no ponto onde
o vento se encontra, né, tanto vindo do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, perceba, é uma zona onde o vento é mais suave, tá? Essas zonas onde o vento é mais suave, ela é chamada em inglês a zona de doldrums, ou seja, significa uma calmaria, assim, monotonia, na verdade. Ou seja, uma região, aquela região do planeta onde é sempre chuvoso. Sempre, 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 não para de chover. Tá? Por conta desse vento que vem vindo tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, eles vão convergindo aí em algum ponto ali em torno do Equador. Tá? Então, com isso, percebam que esse movimento chamado da célula de Hadley, ele explica realmente bastante coisa que a gente observa no nosso mundo real. Tá? Então, os ventos alísios, como a gente acabou de falar, os doldrums, que eles também, o nome mais moderno que a gente utiliza hoje, é a Zona de Convergência Intertropical, que em inglês a sigla é ITCZ, Intertropical Convergence Zone, ou em português ZCIT. Alguns falam ZCIT, tá? Eu prefiro falar ZCIT, tá? Que é a região onde os ventos alísios se encontram, ali próximo do Equador, tá? Que é uma depressão, ou seja, uma zona de baixa pressão, a gente chama de semi-permanente, por quê? Porque nada na atmosfera é permanente, né? Então ela fica mais ou menos por ali, né, em torno do Equador, né? E por fim, as latitudes dos cavalos, que são regiões onde o ar ele é semi-permanentemente descendente. De novo, porque isso se movimenta ao longo do ano. Tá? Então, nos oceanos, você tem a formação das zonas de calmarias. Tá? O correspondente disso nos continentes vai ser o quê? Vamos observar aqui no mapa, vamos ver se vocês conseguem perceber. Ó, mais ou menos nessa latitude 30 graus, o que eu tenho? Ó, esse interiorzão dos Estados Unidos, norte da África, Arábia, algumas porções aqui da China, tal. E no hemisfério sul, mesma coisa, tá? Interiorzão da Argentina, aqui, interiorzão aqui do sul da África, interiorzão aqui da Austrália. Se você se lembra disso, essas faixas do planeta, elas são faixas de desertos, tá? Então você tem a maior parte da Austrália, deserto, Saara, deserto, Arábia, todo esse pedação aqui. Se eu vou pegar mais ou menos essa latitude de 30 graus, ela é uma região de grande domínio de desertos pelo globo, tá? Então, o que isso significa? O que isso vai demonstrar? Né? É justamente a consequência desse ramo descendente da célula de Hadley. Tá? Então, o ar, quando ele é descendente, a gente já tinha visto, o ar, quando ele é descendente, ele desfavorece a formação de nuvens. Então, essas regiões aqui, mais ou menos para latitudes 30 graus, elas vão ser zonas de desertos. Tá? Então, a célula de Hadley ela vai explicar realmente bastante coisa que a gente observa no nosso mundo real. Tá? Depois, a gente tem a célula de Ferrel, que ela é chamada de célula termicamente indireta. Por quê? Porque nela o ar quente desce e o ar frio sobe. Na prática, então, ela seria o resultado aí das duas engrenagens que estão em volta dela, né? Então, ela seria uma consequência da célula de Hadley, por isso que ela teria esse movimento ao contrário, tá? E se ela tem esse movimento contrário da célula de Hadley, você vai observar esses movimentos meio ao contrário também com relação à direção dos ventos, tá? Então, aqui, ó, mesma coisa. Ele é descendente, o ar é descendente nos 30 graus e ascendente aqui nos 60 graus, mais ou menos. Então, o vento tá indo aqui, ó, ele tá subindo, ele tá saindo dos 30 graus e indo em direção ao polo. Essa vai ser a direção do vento predominante.
Só que se na região tropical ele sopra de leste, na região das latitudes médias, ele sopra de oeste. Tá? Então, nas latitudes médias, a maior parte dos ventos vão vir de oeste. Vamos ver como é que está a situação hoje. Aqui. Esse é menos nítido, mas dá para perceber também. Aqui, ó. É menos nítido do que na região tropical, mas dá pra gente ver esse sentido desse movimento aqui, ó. Tá? Ele vindo aqui de oeste. Aqui, ó. Nos Estados Unidos também. Vindo de oeste. Não é tão forte, né? Não é tão bonito quanto é no tropical, mas é mais ou menos. Aqui, ó. Na Europa também, ó. Nas latitudes médias, ele vem de oeste aqui, para Inglaterra, mais ou menos, tá? Então ele vem do oceano em direção ao continente, tá? Não é tão nítido assim, mas é. Oh, ele já tá no sábado aqui a previsão? Caramba. Volta pra cá. Fechou? Então, essa é a célula de Ferrel. E, por fim, a gente tem a célula polar, que ela é dita termicamente direta, porque nela o ar comparativamente mais quente sobe e o ar comparativamente frio desce. Então, eu tenho um movimento ascendente aqui nos 60 graus, mais ou menos, e descendente nos 90 graus. Então, eu vou ter a formação de uma baixa pressão aqui, lembra sempre onde o ar está subindo. Aqui é baixa pressão em superfície, né? Então, eu tenho baixa pressão aqui nos 60 graus e alta pressão aqui nos 90 graus, que é uma coisa que a gente efetivamente nota também no mundo real. Tá? Essa região aqui dos 60 graus, mais ou menos, que tem mais ou menos sempre baixas pressões por ali, é o que em meteorologia nós chamamos de frente polar. Tá? Porque é a zona onde ocorre essa briga entre a célula de Ferrel e a célula polar. Então, ora a célula polar avança sobre a célula de Ferrel, ora a célula de Ferrel avança sobre a célula polar. Então, esse seria o jogo de massas de ar frio e massas de ar quente, brigando ali permanentemente, principalmente nessa região ali dos 60 graus. Então, o que seria uma massa de ar frio? Seria uma lingona da célula polar que pluft, escapa dela e começa a viajar pelo planeta. Tá? Então, às vezes, ela soltaria alguma lingona dela aqui, pluft, invade aqui a célula de Ferrel. Tá? Ora, a célula de Ferrel conseguiria também enfiar uma lingona dela aqui na célula polar. Então, essa zona aqui dos 60 graus seria uma briga muito grande entre essas duas massas. Tá? Isso é chamada frente polar. Tá? Então, essas baixas pressões ali é que seria a responsável por esse deslocamento que a gente teria aí entre a célula de Ferrel e a célula polar. Certo? Então, uma célula termicamente direta, tal como é a célula tropical. Então, o resultado do modelo tricelular seria esse aqui. Tá? Então, eu teria nas regiões do 0 graus baixa pressão, nos 30 graus alta pressão, nos 60 graus
baixa pressão, nos 90 graus, alta pressão. O vento, os alísios de nordeste e de sudeste dominando a região equatorial, ventos predominantemente de oeste, em inglês westerlies, tá? Saindo aqui das regiões de 30 graus aqui. Então, a região de 30 graus seria uma região de onde os ventos saem, tá? E essa briga aqui na região polar, né? Essa convergência dos ventos aqui, mais ou menos, nas latitudes 60 graus, tá? Acoplando isso com a rotação da Terra, aquele negócio que a gente tinha visto, né? Dos centros de alta pressão girando no sentido horário, no hemisfério norte, e anti-horário no hemisfério sul. Então, esse seria o movimento resultante. Então, nas latitudes 30 graus, eu teria centros de alta pressão que giram no sentido anti-horário no hemisfério sul e giram no sentido horário no hemisfério norte. Esses seriam os grandes produtores aí dos sistemas meteorológicos do planeta. Tá? Então, eles dariam, forneceriam ar aqui em direção ao Equador, que é uma região que está sempre perdendo ar, né? Então eles vão, essas latitudes mais altas, assim, lá pelos 30 graus, eles vão repondo, vamos dizer assim, esse ar que vai saindo do Equador. Certo? Beleza. Seria tudo lindo, assim, facinho, esse modelo. Tá? Com isso você conseguiria explicar, né, boa parte dos tipos climáticos que a gente tem na Terra. Então, observa isso daqui. Essa região aqui equatorial, que é dominada pela zona de convergência intertropical, onde o ar é ascendente a maior parte do ano. Tá? É uma zona que eu tenho sempre produção de nuvens, portanto, é uma zona que está sempre chovendo. Aqui, essa zona onde o ar é descendente, aqui mais ou menos nos 30 graus, é uma zona sempre desértica. Tá? No meio dessa zona sempre desértica e da zona sempre úmida, eu tenho uma zona de transição. Tá? Que, em função do movimento da célula, como a gente vai ver, vai ter uma estação que é chuvosa e uma estação que é seca. Tá? Essa zona de transição. Aqui de novo, né? Entre uma zona que é desértica e uma zona que é úmida, que é essa região aqui de baixa pressão aqui dos 60 graus, né? Então baixa pressão é uma zona úmida, então essa região aqui, mais ou menos de médias latitudes aqui, é sempre úmida o ano todo. Então no meio dela eu também teria uma região de transição, uma região que eu tenho uma estação chuvosa e uma estação seca. Tá? A gente vai ver quais são elas mais para frente. Tá? E aí, por fim, a região polar, que é uma região de alta pressão, né, seria seco praticamente o ano todo. Né? Não tem competência para gerar precipitações convectivas, por exemplo, nessas regiões. Então, esse modelo tricelular, ele consegue também explicar boa parte do que a gente observa no globo climaticamente. Tá? Só que tem um pequeno problema com ele. Alguns, né? Pequenos problemas. O primeiro deles é com relação às estações do ano. Porque isso daqui não é fixo, ó. A posição onde eu tenho a maior insolação do planeta não é sempre no Equador. Tá? Tem hora que o Sol vai estar incidindo perpendicularmente sobre o hemisfério norte, tem hora que o Sol vai estar incidindo perpendicularmente sobre o hemisfério sul. Então essas células aqui, elas vão estar se movimentando. Ora esse esquema vai dar uma apertada no hemisfério norte, uma alargada no hemisfério sul, ora ele vai migrar para o hemisfério sul, alargando essas células no hemisfério norte. Então esse ramo ascendente da célula de Hadley, ele está o tempo todo indo mais para norte, indo mais para sul, né? Acompanhando o hemisfério onde é verão. Então ele vai mais para norte, onde é verão, no hemisfério norte, ele vai mais para sul,
quando é verão no hemisfério sul. E aí carregando todas as engrenagens junto com ele. Tá? Então, esse movimento que a gente observa aqui. Então, quando é inverno no hemisfério sul, observem, tá? E verão no hemisfério norte, o ramo ascendente da célula de Hadley, ele vai para o hemisfério norte. Tá? Então, as células do hemisfério sul, elas ficam mais alongadas e as células do hemisfério norte ficam mais apertadas. Quando é verão no hemisfério sul, contrário. O ramo ascendente da célula de Hadley, ele vai estar no hemisfério sul, porque tem maior insolação no hemisfério sul. Tá? E aí eu vou ter as células do hemisfério norte mais espichadas, mais alongadas. As células do hemisfério sul mais apertadinhas. Tá? Então essas células elas vão se deslocando ao longo do ano. É isso que vai produzir aquelas regiões de transição que tem entre a região equatorial, que é sempre úmida, e a região dos desertos, que é sempre seca. Então vamos imaginar aqui. Eu tô aqui. Deixa eu sair dessa simulação que deixa eu mostrar a minha cara. Aqui assim. Vamos imaginar o seguinte. Eu tô aqui nesse meio aqui. Eu tenho o ramo ascendente da célula de Hadley. Tá? Só que esse ramo ascendente da célula de Hadley, ele não vai ficar aqui nesse meio o ano inteiro. Ele vai mais para o hemisfério norte ou mais para o hemisfério sul. Mais para o hemisfério norte, mais para o hemisfério sul. Está sempre migrando. Consequentemente, se o ramo ascendente está migrando, o ramo descendente também vai estar migrando ao longo do ano. Tá? Então, o ramo ascendente vai indo para o hemisfério sul. Tá? Quando é verão no hemisfério sul. Então, se é verão no hemisfério sul, o ramo ascendente está no hemisfério sul. O ramo ascendente é chuva. Tá? Porque vai formar nuvem. Então, vou fazer a estação chuvosa aqui no hemisfério sul. Beleza. Vamos para o inverno do hemisfério sul. Se é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Então, o ramo ascendente da célula de Hadley está no hemisfério norte. Consequentemente, o ramo descendente dela não vai estar exatamente sobre os 30 graus do hemisfério sul. Vai estar um pouquinho mais para cima. Vai se aproximar um pouco do equador. Tá? Se fosse no meio da primavera, assim, né? No equinócio, então o ramo descendente ele ficaria nos 30 graus, nos dois hemisférios. Né? Mas como ele vai caminhando um pouquinho mais para norte ou mais para sul, esses dois ramos descendentes, tá? Ele não vai ficar nos 30 graus, ele começa a ir para o 25, para o 20, para o 15, para o 10, né? Aí depois volta. Vai pro 10, pro 15, pro 20, pro 25, pro 30, pro 35. Vai pro 35 ali quando é inverno. Tá? Começa a voltar. Tá? Vai pro 30, 30, 25, 20. Então, a época que é mais seca, né, vai mudando em algum momento do ano, assim como a época mais chuvosa. Então, onde é que está ocorrendo mais chuva aqui? É no Equador agora. Né? Aí vai indo mais para o hemisfério norte. Vai estar chuvoso aqui nos 5 graus, vai estar chuvoso nos 10 graus, vai estar chuvoso nos 15 graus, vai estar chuvoso nos 20 graus. Vai voltar a ficar chuvoso nos 15 graus, nos 10 graus, nos 5 graus, nos 0 graus. Aí, outono, chega aí no equinócio de novo, vamos para o hemisfério sul. Tá indo pro verão no hemisfério sul. Aí começa a ficar chuvoso no 5, no 10, no 15, no 20, no 25. Começa a voltar. Tá? Acompanhando o movimento aparente do Sol. Tá? Então essas células elas não têm um movimento fixo.
A lógica é a mesma, sempre, né? O ar vai subindo ali mais ou menos na região do Equador e vai descendo mais ou menos na região dos 30 graus. Mas, tipo, isso não é permanente. O ar não vai estar sempre subindo no 0 graus, ele vai estar subindo no 5, no 10, no 15, né? Sempre acompanhando o movimento aparente do Sol. Tá? Mesma coisa, o ramo descendente da célula de Hadley. Ele também vai estar acompanhando, né? Se um está indo para o hemisfério norte, né? O ramo ascendente está indo para o hemisfério norte, o ramo descendente vai estar indo também, né? Mais para o hemisfério norte ainda, mais para cima, tá? Correspondente dele no hemisfério sul também vai estar acompanhando. Então isso vai fazer com que essas regiões da Terra aí, entre as latitudes 5, 10, 15, 20, né, elas tenham uma alternância de estação seca e de estação chuvosa. Grosso modo, a estação chuvosa vai ser o verão, a estação seca vai ser o inverno, porque na estação chuvosa, no verão, ou a célula de Hadley, ela se desloca para o seu hemisfério. Então você vai estar sob o ramo ascendente dela, vai ser a época da chuva. Aí ao contrário, se você tiver, né, no inverno, tá? Isso significa o quê? Que o ramo ascendente da célula de Hadley está no outro hemisfério. Porque no outro hemisfério é verão. Tá? Então está no outro hemisfério, o ramo ascendente, o que vai sobrar para você? O ramo descendente. Do outro lado, você vai estar no seu período seco. Tá? É o que a gente observa a maior parte do interior do Brasil, por exemplo. Esse movimento. Tá? Então, o movimento aparente do Sol torna essas células um pouco mais complicadas. A ponto de, eventualmente, se for verão no hemisfério norte, célula polar praticamente não existe. Tá? Tão pequenininha que ela fica. Outro problema. A Terra inventou de ter continente. Isso daqui, crianças, só funciona esse modelo aqui, perfeitinho, esses giros aqui, esses centros de alta e baixa pressão assim, só funcionam numa Terra que não tenha continente. A partir do momento que a Terra tem continente, cara, ela atrapalha todo esse movimento do vento. E principalmente, não só o fato de a Terra ter continente, mas ela tem umas formas de relevo bem diferentonas por ali. Tá? Então, a presença dos continentes atrapalha essa circulação atmosférica e grandes formas de relevo atrapalham ainda mais essa circulação atmosférica. Se você fosse lembrar de que a troposfera ela tem no máximo 20, no máximo, bem estourando 20 quilômetros de altitude na região tropical ou na região equatorial, e vai diminuindo conforme você vai indo para os polos, né? Então, tipo, em média, a troposfera tem 12 quilômetros de altitude. Cara, você tem formas de relevo na Terra que tem 6 quilômetros de altitude, 7, 8, que é o caso do Himalaia. Tá? Então, tipo, mano, isso barra muito, isso atrapalha demais a circulação atmosférica. Você consegue pegar, tipo, regiões da Terra que pega 2/3 da troposfera. Assim, até mais, né? Dependendo da latitude em que você está. Tá? Então, as formas de relevo da Terra atrapalham muito esse esquema da circulação. Tá? Outra questão importante também, que parece que tipo ninguém tinha parado para pensar, né? Tem umas coisas assim ao longo da história da ciência que a gente vai falando, vai acreditando e tal, e tipo ninguém para pensar no absurdo que era aquilo, né? Foi assim com a eugenia, né? Tipo todo mundo achava tipo normal assim falar de raça pura e tal, só depois que dá uma catástrofe a galera percebe a baboseira que tava falando. Mas sem chegar num exemplo extremo como esse, né? Ninguém tinha parado a pensar até então no absurdo físico que é a célula de Ferrel. Olha isso. Para pensar. Me explica qual seria o movimento
que faria o ar quente descer e o ar frio subir. Cara, não existe nenhuma lei física que explicaria esse tipo de movimento. A gente sabe que o ar quente sobe e o ar frio desce. Mas, tipo, que tipo de movimento faria o ar quente descer aqui na célula de Ferrel e o ar comparativamente mais frio subir? Né? Então, a célula de Ferrel ela é um contrassenso físico. Tá? Mesmo a célula polar não faz tanto sentido assim. Tá? Porque, tipo, a troposfera na região polar ela tem 6, 4 quilômetros de altitude. Cara, você sabe o que é 4 quilômetros? Da Udesc até no centro é mais do que isso. Tá? Não é nada. Não é nada em termos de altitude. Daí é você dizer que numa altitude dessa existe a formação de uma célula, assim, né? Existe um movimento convectivo, né? Numa troposfera que nessa região é tão fininha. Cara, é muita forçação de barra, assim. Parece, né, uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Parece que, não, dá pra perceber uma célula aqui. Mas é que o desenho tem um exagero. Né? Ele tem um exagero vertical pra você conseguir enxergar. Então aqui, ó, a gente tá falando de toda a distância aqui, ó, do Equador até o Polo. Tá? E você tá com um exagero vertical aqui na atmosfera pra fazer você enxergar essa célula. Mas se você for colocar isso daqui em escala, cara, a célula polar é uma miserinha, assim, uma miserinha. Então, será que realmente daria pra gente falar em célula mesmo, né? Na região polar? Né? Ok, mas esse não é o principal absurdo. O principal absurdo seria realmente a célula de Ferrel. É um contrassenso físico, assim, tipo, como? Ninguém nunca conseguiu explicar, né, como é que o ar quente descia e o ar frio subia. Tá? Então, na hora que você considera o movimento aparente do Sol e a presença de continentes e formas de relevo expressivas no planeta, isso bagunça completamente esse esquema de circulação. A principal dessas formas de relevo, que vai bagunçar realmente o clima do planeta, é todo o sistema montanhoso que a gente tem no continente americano, que pega ali, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Oh, não é isso. Ainda tô aprendendo a mexer no BBB. É esse aqui. O que é aqui o continente americano? É todo um sistema montanhoso que vem aqui do Alasca. Pega aqui, ó, as Rochosas, as Sierras Madres aqui no México, América Central e toda a Cordilheira dos Andes aqui no oeste do planeta, até lá na Terra do Fogo. Tem um pedacinho de oceano, mas depois aqui, ó, na Península Antártica, ó, volta a subir de novo. Vocês sabem, né? A Península Antártica é uma continuação dos Andes. Só fez um valezinho aqui no meio, mas é tipo a mesma placa tectônica aqui, né, batendo. Então ela é uma continuação. Tá? Então observem isso daqui. Eu tenho um oceano que cobre 1/3 do planeta, que é o Pacífico. Tá? Pensa numa parcela de ar, né, que tá vindo aqui de oeste. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui no hemisfério norte, no caso, vai ser mais fácil visualizar. Né? Uma parcela de ar que tá vindo aqui de oeste. Uou! Atravessando o Pacífico inteiro. Vai chegando. E pá! Bate aqui nas montanhas rochosas. Pensa no nível de turbulência atmosfera que isso gera. Tá? Um vento que vem vindo aqui. Cara, olha a distância que é isso daqui, velho. Vem vindo livrão aqui, não tem nada no meio do caminho. Aí, pum, bate aqui nas montanhas. Tá? Ou aqui nos Andes, né, que é mais alto até. É mais alto e a distância é ainda maior, né, da Austrália até na América do Sul. É que nesse modelo aqui a gente não vai conseguir perceber isso tão bonito porque é inverno aqui. Mas, cara, quando é verão também, cara,
aquele vento vindo aqui de oeste, uou, pá, dá de cara com a Concagua. Aqui, quase 7 km de altitude tem o bichinho. Então, essa que é a questão, cara. A gente tem um sistema montanhoso aqui no planeta que vai praticamente de polo a polo. Direto, né? De polo a polo praticamente. E, cara, isso gera muita perturbação, né? Muita turbulência na atmosfera. Então não dá pra gente explicar a circulação atmosférica sem utilizar o relevo do planeta. Você nunca vai conseguir, né? Tem muita coisa dentro de especificidades dentro da climatologia, você nunca vai conseguir entender se você não utilizar o relevo como explicação. E aí eu volto sempre, né? Edna, se você estiver assistindo essa aula, lembre-se de mim, né? Porque eu sempre falo que geomorfologia tem que vir antes de climatologia no nosso currículo. Não dá para entender clima sem entender do relevo. Tá? Isso aqui só para ficar nessa questão dos Andes, aí, das rochosas, como exemplo extremo. Mas vai ter muita coisa aqui também no centro da Ásia, aqui, ó. Que você tem essas isóbaras aqui enormes, olha como elas são apertadas aqui, né? Só a Himalaia fazendo esse efeito. Tá? Então, para a gente entender como é que funciona efetivamente a circulação, esse modelo vai ser muito mais complexo, na verdade, do que o modelo tricelular, essa simplicidade do modelo tricelular vai nos sugerir. Mas por que ele vigorou durante tanto tempo? Cara, perceba quanta coisa legal ele consegue explicar, né? Então, todos os fenômenos, né? Os ventos alísios, os doldrums, as latitudes dos cavalos ali, esse movimento aqui dos desertos que você tem ali nas nas latitudes médias, a frente polar, os ventos de oeste, tá? Grosso modo, os grandes tipos climáticos da Terra, né? Porque o Equador é sempre chuvoso e tal. Então, tipo, o grossão da climatologia você consegue explicar com modelo tricelular. Ok, só que muita especificidade do clima, né? A regionalização em menor escala do clima, você não consegue explicar se você não levar em consideração o relevo, tá? Principalmente quando você vai para as latitudes médias, tá? Porque nas latitudes tropicais ainda existe energia suficiente para produzir uma célula de Hadley. Ou seja, a célula de Hadley a gente ainda acredita que exista, né? A gente ainda utiliza ela como modelo explicativo. Por quê? Porque na região tropical, Equador, tem muita energia. A troposfera é muito alta. Então dá para realmente produzir uma célula convectiva, né? Dá para você dizer, o ar ele vai subir, né, bastante. Sobe quanto? Sobe até 20 quilômetros no Equador. Então ali faz sentido você falar realmente que existe uma célula, né? A região polar, que a troposfera tem 4 quilômetros apenas, cara, não dá para você dizer que isso é uma célula mesmo, né? Que existe um movimento convectivo ali, que existe um movimento de sobe e desce nessa atmosfera, tá? Na região tropical, sim, existe um movimento de sobe e desce porque a troposfera é mais larga, né? Tem espaço para isso. Na região polar, não dá para fazer isso, né? Fora, né, de novo, né, toda a turbulência que é gerada aí pelas formas de relevo da Terra. Então, o que nós vamos dizer, né? O modelo de circulação geral que a gente utiliza hoje vai conservar a ideia da célula de Hadley, ou seja, tudo que a gente falou sobre a célula de Hadley continua, tá? Quando você vai para as latitudes médias e para as regiões polares, a gente vai dizer que os movimentos do ar, eles são predominantemente advectivos. Ou seja, convectivo significa movimento vertical do ar, lembra? Né? Movimento advectivo é movimento horizontal. Tá? Por quê? Porque a troposfera ela é muito baixinha para efetivamente conseguir produzir
um movimento vertical do ar. Então, os deslocamentos das massas de ar, essas lingonas, né, de ar quente, de ar frio, que vão se trocando, tá? É um movimento muito mais na horizontal do que na vertical. Em termos verticais, a troposfera já é bem fininha ali, ela é inexpressiva para produzir um movimento vertical, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com a ideia de centros de ação, que é você somar esse efeito aí das células, né, dessa distribuição de altas e baixas pressões do planeta, associando isso à ideia de um planeta com continentes e com formas de relevo expressivas. Então, mesma coisa, né? Existem regiões de altas pressões que ficam mais ou menos sempre por ali, e existem regiões de baixas pressões que ficam mais ou menos sempre por ali, mas não forma um cinturão realmente muito nítido. Você dizer, essa porção aqui, as latitudes 30 graus, tem sempre altas pressões, as latitudes 60 graus tem sempre baixas pressões. Não, isso migra. Tá? Eu posso ter altas pressões nos 60 graus, eu posso ter baixas pressões nos 30. Tá? Dependendo da forma de relevo que tem ali, dependendo do tipo de continente que tem ali. Tá? Então vai funcionar da seguinte forma. Aqui. Então essa seria a situação em janeiro, essa seria a situação em julho. Tá? Então observa, grosso modo, eu tenho aqui no hemisfério sul um cinturão de altas pressões, mais ou menos dos 30 graus, e tenho também no hemisfério norte. Mais ou menos. Né? Só que eu tenho aqui, em janeiro, no hemisfério sul, eu tenho um centro de baixa pressão, no meião da América do Sul. Então, tipo, na latitude que é mais ou menos para ter alta pressão, quando vem para o continente, fica uma baixa. Por quê? Porque o continente se aquece mais rápido do que o oceano. Janeiro é verão no hemisfério sul. Então, o continente se aquece muito rápido. Então, forma uma baixa pressão no continente. Tá? Aqui, esse miolão do Canadá, aqui, na mesma latitude, aqui na Islândia, eu tenho uma baixa pressão. Nesse miolão do Canadá, eu tenho alta. Na mesma latitude. O que explica isso? As formas de relevo. Aqui é mais baixinho, na Islândia, que é o oceano. Aqui não, é um pouco mais alto. Tá? Essa é a situação de janeiro. Aí vamos para julho. Olha aqui, Nessa região que teria as altas pressões, aqui mais ou menos 30 graus no hemisfério norte, forma uma baixa pressão aqui na Ásia. Na mesma latitude. Por quê? Mesma coisa que forma a baixa pressão aqui na América do Sul em janeiro. É o mesmo mecanismo. É continentão, esquenta mais o continente, então forma uma baixa pressão. Faz essa brisa marítima aqui, né? Baixa pressão sobre o continente, alta sobre o oceano. O vento vai soprar da alta em direção à baixa pressão. Aquela baixa pressão que estava mais para a Islândia, ó para onde é que ela vai? Ela vai para quase dentro do Canadá aqui. Tá? Então, tipo, você percebe que conserva, grosso modo, eu continuo tendo baixas pressões sobre o Equador, grosso modo eu continuo tendo altas pressões sobre as latitudes 30 graus. Ok. Mas para a região aqui, fora dos trópicos, bagunça bastante o meio de campo. Tá? E quando você considera a presença de continentes, também o jogo pode virar. Eu posso ter a formação de um centro de baixa pressão, onde por latitude eu esperaria um centro de alta pressão. Tá? Seria mais ou menos as regiões 30 graus. Era para ter alta pressão aqui. Tá, mas você está no continente no verão. No continente no verão tem um aquecimento mais rápido ali. Tá? Então, quais são os grandes centros de
ação do planeta. Em termos de alta pressão no hemisfério sul, o anticiclone de Santa Helena, no Atlântico, esse daqui, ó, você vê, ó, ele fica praticamente o ano todo ali, né? Não muda. Ele tá sempre mais ou menos ali no meio do Atlântico. Ora ele vai mais para perto da África, ora ele vem mais para perto da América do Sul, mas tá sempre mais ou menos ali. Tá? Anticiclone da Ilha de Páscoa, no Pacífico. Aqui. Anticiclone de Mascarenhas, no Índico. Não dá para ver aqui em julho, né? Só em janeiro. Aqui. Tá? E a depressão do Mar de Weddell, no Atlântico, que ele não vai mostrar aqui, porque eu odeio isso, né? Os mapas mundi que ignoram a Antártida, né? Como se a Antártida não significasse nada no nosso planeta. Mas fica mais ou menos por aqui, ó. Aqui no sul da América do Sul, aqui tem uma região de baixa pressão aqui na Antártida. Dá para ver pelo valor das isóbaras aqui, já tá 900 qualquer coisa aqui. Dá para perceber que é uma pressão mais baixa. Tá? No hemisfério norte, né, eu tenho o anticiclone dos Açores. Aqui, ó, mesma coisa. Assim como eu tenho o anticiclone de Santa Helena, no Atlântico Sul, eu tenho o anticiclone dos Açores no hemisfério norte, que é aquela região das calmarias ali dos navegadores. Tá? Então, ele aqui é o centro de alta pressão no meio do oceano. Tenho o anticiclone do Havaí, também chamado de anticiclone da Califórnia, no Oceano Pacífico. Aqui. Tá? Dá pra gente ver ele nas duas estações, ou seja, ele é a gente chama de semi-permanente, né? Tá mais ou menos ali pelo meião do Pacífico. E temos duas grandes regiões ciclonais ou zonas de depressão, né? Zonas de baixa pressão nós chamamos também de depressão, né? Que é a depressão da Islândia, aqui, mais nítida aqui em janeiro, no hemisfério norte. E a depressão das Aleutas, aqui. Depressão das Aleutas. Onde é que é as Aleutas, professor? É aquelas ilhazinhas aqui que ficam no sul do Alasca. Tá? Também mais nítida em janeiro, mas você percebe que em julho, ó, verão no hemisfério norte, ela dá uma desaparecidinha aqui, ó. Tá? Então, não dá pra gente falar que esses centros, eles são permanentes, assim, uma circulação permanente, né? Elas se movimentam, né, com a estação do ano, tá? Certo? Então, a gente vai considerar ainda o modelo da célula de Hadley para a região tropical, tá? E movimentos, né, distúrbios advectivos, né? Jogo aí das massas de ar nas latitudes temperadas e polares. Ok? Ficamos então por aqui hoje, crianças. Alguma questão referente a esse conteúdo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fechamos então, crianças. Valeu, obrigada pela presença de vocês, né? E vamos curtir aí o restinho da sexta-feira e o final de semana, tá? Não esqueçam, usem máscara e se cuidem, tá bom? Beijo pra vocês, crianças, e até semana que vem.